Saudações tenísticas, pessoal, tudo bem? GTO Tênis na área para comentar mais um vídeo. Vamos falar aí mais uma vez sobre Indian Wells, o que aconteceu nesse torneio que foi fantástico. O nível tenístico estava lá em cima, mesmo sem os grandes jogadores ali no final, na reta final do torneio. Mas antes da gente iniciar os comentários e comentar como que foi o desempenho dos jogadores no torneio, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Fazendo isso, você vai ter a chance de ter mais conteúdos, você vai conseguir ser um dos primeiros a receber os novos vídeos, com novos temas, com novos conteúdos, com novas histórias que a gente vai trazer aqui para o canal, tá bom? Então se inscreva, toque no sininho para você saber quando chegou um novo vídeo, compartilhe com um amigo seu se você achar interessante, comente aqui que a gente está interagindo bastante com o pessoal nos comentários, então nos ajude aí a subir, né? Porque, claro, para uma pessoa que tem um canal muito grande, uma inscrição ele não vai nem perceber, mas a gente que está no início aí, vai ser muito importante, a gente vai saber que você está se inscrevendo, você vai ser o próximo inscrito e vai ser muito importante para a gente vai estar mais próximo, tá bom? Então se inscreva, né? Toque o sininho, dê like, dê seu dislike, comente, dê sua opinião sobre o tema, traga alguma informação que você saiba, que a gente não passou aqui no canal, tá bom? No vídeo. E a sua opinião, a sua participação é muito importante pra gente, tá bom? Então, vamos entender, vamos ver e vamos opinar sobre Indian Wells 2022? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Como eu havia mencionado no vídeo anterior, né, o Indian Wells tem 32 cabeças de chave. Os cabeças de chave são aqueles que começam de bye, ou seja, eles não jogam a primeira rodada, tá bom? Então a gente vai destacar mais assim o que alguns jogadores que foram eliminados precocemente, como na primeira rodada, na segunda rodada, na verdade, né? Como o Fonini já perdeu para o Basilashvili, já saiu na segunda rodada do torneio. O Khachanov perdeu para o jovem americano Brooksby, né? O Zverev, que é aquele que a gente apostou que poderia chegar na semi, na final, ele perdeu já pro Paul, que não sei se ele é americano ou inglês, não me lembro, não me recordo tão bem. Fora Karatsev, Carrinho Busta, Silic e Aliassime, que perderam na segunda rodada. Muitos deles são cabeça de chave, então era o primeiro jogo, né? Então a gente esperava que esses jogadores fossem mais longe no torneio, mas eles já perderam na segunda rodada, tá bom? O destaque da terceira rodada, né, da chave masculina, foi a derrota do Tsitsipas pro Brooksby, aquele que tirou, ele tirou o Khachanov e tirou o Tsitsipas, né? Ele tirou dois grandes jogadores aí. O Tsitsipas é top 10, né? Esse americano, esse jovem americano, ele é uma promessa aí do tênis dos Estados Unidos. Então o Tsitsipas também não foi muito longe no torneio. Nas oitavas de finais começaram a ter os grandes jogos, né? O Monfils fez um baita jogo com o Alcaraz, só que no final das contas o jovem espanhol levou vantagem e passou para as quartas de finais. Inclusive depois de muitos anos, ele se tornou o mais jovem a chegar nas quartas de finais. Fazia muito tempo que isso não acontecia, tá bom? O Opelka fez um jogo duríssimo com o Nadal e foi 7-6, 7-6. E o espanhol levou vantagem, a experiência e a resiliência do Nadal levou vantagem no final das contas, aí no detalhe, né? Ele superou o grandalhão americano, né? Outro que a gente achou, outros três, né, que a gente achava que poderia ir longe, que é o Sinner, o italiano, a gente achei que ele ia longe mais, aí chegar na semi, talvez final. Berrettini também, o outro italiano que para mim ia chegar mais longe. E o Urcax, que foi campeão do Miami Open ano passado, vem jogando bem. Eu achava que ele poderia chegar numa semi, até mesmo nas quartas de finais, né?
E o Isner, que o americano, que na simples ele tem mais dificuldade mesmo, né? Aí ele perdeu nas oitavas de finais. Nas quartas de finais iniciaram-se os grandes jogos, aqueles que encheram os olhos, né? O Rublev fez um baita jogo com o Dimitrov, ele passou do búlgaro. A surpresa foi o grande ver o Dimitrov conseguir já chegar novamente, né, numa fase legal do torneio. Fazia tempo que a gente não via ele tanto assim, tantas vezes aparecendo, né? O outro jogo foi o Fritz, que venceu o Kemnamovic, não sei se essa é a pronúncia. Ele passou para as semifinais. O Alcaraz superou o atual campeão, que é o Cameron Norrie, né, o inglês. O Alcaraz com autoridade, num jogo difícil, onde ele mostrou muito poder físico, né, muita correria e devolução e resiliência e mais uma bola em jogo, né, mostrou sua capacidade de aguentar a pancada, assim, né? Que o Norrie também tá jogando demais, né? O canhotinho Norrie. Só que o Alcaraz conseguiu superar e passou para a semifinal para enfrentar o seu ídolo, que é o Nadal. E o Nadal fez um jogo espetacular contra Nick Kyrgios, né? Tirando a parte que o Nick perdeu a cabeça, discutiu com a arquibancada, tacou raquete, quase acertou a pegadora. Ele jogou muito tênis, né? O Nadal venceu por 2 sets a 1. Ele ganhou o primeiro set, 6-4, 6-4, isso. O Kyrgios empatou o jogo e no terceiro o Nadal levou vantagem. Durante o jogo, o pouco que eu assisti do jogo, foi espetacular as partes que eu assisti, né? Foi o primeiro e uma boa parte do segundo. O Kyrgios adotou uma estratégia de devolver mais uma bola, ser mais regular e tentar trocar a bola com o Nadal de fundo, né? Evitando que o Nadal balançasse ele. E ele estava indo muito bem, né? E no game de saque dele, ele estava destruindo, sacando muito, dando ace, né? Dificultando muito a devolução do Nadal. Só que no meio do jogo ele começou a ter más escolhas. Então a jogada estava óbvia, ele escolhia o não óbvio. E o não óbvio era mais fácil para o Nadal. Ele foi perdendo a confiança, foi se irritando. E aí começou a discutir com o árbitro, com as pessoas que estavam assistindo, né, com a plateia. No final do jogo ele perdeu, ele tacou uma raquete que quase acertou a pegadora de bola. Enfim, o temperamento do Kyrgios atrapalhou ele a ter a chance de vencer o Nadal e chegar na semifinal, né? E aí o Nadal foi para a próxima fase. Na semifinal, eu juro que eu achava que o Rublev é que ia ganhar do Fritz, né, do americano. Porque para mim ele está em uma melhor fase, é um pouco mais experiente que o Fritz, né? Mas não foi isso. O Fritz, com personalidade, passou o carro por cima do russo, jogou muito bem, está sacando bem, o forehand dele está andando muito bem. E ele superou o russo e foi para a final. E aí bastou ficar esperando o seu adversário, que ia sair da disputa dos dois espanhóis, que era a disputa do ídolo, do mais experiente, contra o jovem espanhol, que tá a nova sensação aí do tênis, que é o Carlos Alcaraz. E foi um espetáculo de jogo, um jogaço de tênis, né, com o Alcaraz com seus mísseis de forehand, que é um forehand incrível, né? Sacando super bem, mostrando versatilidade, devolvendo o máximo de bolas possível, trocando com o Nadal. E um Nadal que no começo eu estava sentindo ali um pouco, né? Um pouco a bola e tal, mas que se reencontrou no jogo e conseguiu pôr a cabeça no lugar. Ele é muito bom, né? Mentalmente. Talvez o melhor que eu já vi. E ele conseguiu ali suportar o jovem, o ímpeto jovem. Perdeu o segundo set para o Alcaraz, mas no terceiro ele dominou e quando teve a chance de quebrar e passar por cima do Alcaraz, ele conseguiu e passou para a final para jogar contra o americano, né? E putz, o Nadal fez os dois enormes jogos, né? E jogos de 3 sets, jogos duríssimos, longos. E a gente achou que na final, por estar jogando muito tênis, o Nadal ia chegar já a 1000 por hora contra o Fritz, né?
E talvez não ia ter o mesmo ímpeto do Alcaraz e do Kyrgios de ser competitivo, né? E foi completamente o inverso. O início do jogo, o Fritz atropelou, abrindo 4-0, sacando muito bem, o forehand dele matando muitas bolas. Claro que do outro lado o Nadal mostrou muitos erros não forçados, más escolhas, né? Isolando um pouco algumas bolas, né? Errando muito assim, que não é comum você ver o Nadal assim. Inclusive, quando acabou o primeiro set, ele pediu atendimento, ele pediu mais de uma vez atendimento durante a partida. Então ele estava sentindo dores, né? Acho que nas costas, em alguns lugares. Então isso também demonstrou que tinha um incômodo ali no Nadal. E o Fritz, que não tinha nada a ver com isso, ele foi para cima. Segundo set, o Nadal voltou. Não sei se isso esfriou um pouco o Fritz, então o jogo ficou bem parelho. Tanto que só foi ser resolvido o jogo no tie-break. Então o primeiro foi 6-3 para o Fritz, que jogou muito bem o primeiro set, né? E o segundo foi muito disputado. E aí no tie-break, o Taylor Fritz, depois de acho que 18 anos, né, que o último campeão americano tinha sido o André Agassi, o Taylor Fritz vence Nadal e se torna campeão de Indian Wells. Foi um título incrível, né? Foi um jogo também muito bom, principalmente o primeiro set foi incrível, o segundo foi mais parelho, e foi um campeonato da chave masculina, foi espetacular, assim, jogos incríveis, principalmente os jogos do Nadal foram os ápices assim do torneio, e foi improvável, todo mundo achando que o Nadal ia ganhar, e quem venceu foi o Taylor Fritz. O Fritz, com isso, ganhou ali entre 5 e 6, né, posições no ranking, ele ganhou 1.000 pontos. Né? O Nadal também teve vantagem porque ele não jogou ano passado, então ele ganhou mais 600 pontos, ele acumulou pontos, então foi bom, né, para o Nadal. E o Fritz, assim, na hora que foi na premiação, né, ele recebeu $1.200.000 por ter vencido o torneio. E ele estava muito emocionado, ele elogiou bastante o torneio e o Nadal, né? E muito emocionado por ganhar em casa, por ganhar nos Estados Unidos, depois de muitos anos um tenista americano não vencia. E gera aí, né, na imprensa bem rígida americana, uma esperança de ter um atleta aí americano no topo e voltando a ser competitivo demais com os grandes nomes do tênis hoje em dia, já que o último que fez isso muito bem foi o Andy Roddick, né, que foi inclusive número 1 do mundo, mas desde então não apareceu ninguém assim que mantesse esse nível e tivesse uma competitividade com os grandes nomes do tênis, né? Vamos então falar agora um pouco da chave feminina do Indian Wells. Vamos lá, pessoal, destaque da chave feminina. O primeiro destaque é brasileiro. A Bia Haddad, na primeira rodada do torneio, ela venceu uma grande tenista, que é a Sofia Kenin. Então ela conseguiu passar para a segunda rodada. Ela venceu a Sofia Kenin por 6-3, 7-5. Bom resultado para o tênis brasileiro. A Bia cada vez mais participando de grandes torneios e vencendo jogos. É uma boa perspectiva de ranking, de participar de grandes torneios, de elevar o nível dela e trazer o nome do Brasil, né? Aí na segunda rodada ela já pegou uma jogadora pedreira, que foi a Towson, e ela venceu por 6-4, 6-3. Aí a nossa brasileira deu adeus ao torneio ali na segunda rodada, tá bom? Um outro detalhe da segunda rodada foi a derrota da Muguruza, né, para a Riske. Muguruza perdeu para a Riske, né? A Osaka perdeu para Kudermetova, acertei o nome. E a Sabalenka perdeu para Pauline. Então foi os grandes destaques da segunda rodada. Os destaques da terceira rodada foi a derrota da Mertens para Sevilha. A Mertens é uma jogadora que a gente sempre acha que vai chegar mais longe, né? A Kvitova já perdeu para Sakkari, já foi um jogão, porque já pegou duas jogadoras de alto nível ali, muito alto, né?
E o jogo que eu assisti foi um jogo muito bom, foi Halep Coco Gauff, né? A Halep ali prevaleceu a experiência contra a garota, né? Ela jogou muito através da sua experiência. A Coco Gauff foi um pouco afobada. A Halep conseguiu vencer por 6-3, 6-4 e passou para as oitavas de finais, né? O destaque das oitavas de finais fica para a Swiatek, que conseguiu vencer a alemã Kerber por um jogaço, foi 2-1. Ela perdeu o primeiro de 6-4, aí ela fez 6-2, 6-3, virou o jogo, né? A polonesa venceu a alemã de virada. E a Badosa, que pegou a Leila Fernandes e 6-4, 6-4, a Badosa que vem jogando muito bem, né? A espanhola, né? Ela vem batendo forte aí, jogando muito bem nos últimos torneios. Nas quartas de finais, os jogos foram a Halep ganhando da Martic, né? A Swiatek ganhando da americana da Madison Keys. E a Badosa, esse jogo eu vi, esse jogo foi um jogão. A Badosa ganhou, mas ganhou muito bem, atropelou assim. A Kudermetova por 6-3, 6-2, sacou pra caramba e deu assim, marreta, só pancada. E a Sakkari já teve um jogo mais pegado, mais difícil contra a Rybakina. Foi 7-5, 6-4 para a grega, tá bom? E aí chegamos às semifinais. Nas semifinais foi a experiente Halep contra a Swiatek. Aí foi um jogo pesado ali, um jogo disputado, né? Halep, que ela sempre foi consistente, né? E a Swiatek que tá sendo agressiva, né? Uma jogadora bacana, ela varia muito o jogo, né? Então foi 7-6, foi decidido no tie break ali, foi por 8-6 no tie break. E 6-4 o segundo set, 2-0 para a Swiatek. Passou para a final. Na outra semifinal, jogaço. As duas sempre quando se enfrentam é jogaço. A grega Sakkari contra a espanhola Badosa. E dessa vez a grega levou vantagem. Ela ganhou o primeiro de 6-2, perdeu o segundo por 6-4 e venceu facilmente o terceiro set por 6-1. Tá bom? A final, eu achava que a final ia ser bem mais disputada. Porque a Sakkari é uma jogadora muito agressiva, né? E ela tem o perfil de ser muito aguerrida e não desistir e tudo mais. Só que a Swiatek, ela dominou o jogo. O primeiro set foi mais parelho, mas o segundo, assim, ela foi muito sólida, muito regular. E a Sakkari tentando jogar da mesma forma, não variou muito o seu jogo. E aí perdeu o segundo set pro 6-1. A Swiatek foi campeã de India Wells 2022 e somou aí seus 1.000 pontos. E com essa vitória, né, com essa vitória no torneio, com 1.000 pontos aí no ranking, ela é a nova número 2 do mundo. Então aí ainda é a Ashley Bart, a australiana número 1, e agora a Swiatek, a polonesa, é a número 2 do ranking da WTA. É show de bola. Chave de duplas. O grande destaque da chave de duplas na primeira rodada foi a derrota da dupla que eu gosto mais, que é a dupla Mektic e Pavic. Eu acho que principalmente o Pavic joga demais, né? Eles perderam para uma dupla muito forte, que é do Isner e do Sock, né? Outro destaque da primeira rodada são as derrotas dos nossos brasileiros. O Marcelo Melo voltou a jogar com o Dodi, que é um baita duplista, né? Eles perderam para o Kokkinakis e o Kyrgios, que até um tempo atrás eles eram o número 1. Não sei se eles ainda são os número 1 do mundo, né? Mas era a dupla número 1 até um tempo atrás, era o Kokkinakis e Kyrgios. Eu acho que ainda são, tá? E o Soares e o Murray perderam para o Bopana e para o Shapovalov. Esse Bopana é um ótimo duplista e o Shapovalov dispensa comentários, né? Nas oitavas de finais, né, a próxima fase, aí foi um puta jogo, né, um baita jogo. Foi Isner Sock contra Kyrgios e Kokkinakis. Baita jogo, né? E eles são amigos, né? O Kyrgios é amigo dos dois e puta, é mó divertido. Esse Kokkinakis joga demais, né? Só que deu dupla americana.
né? Estados Unidos contra os australianos aí. Foi 6-3, 7-6. Foi 2-0 para a dupla americana. Né? Outro jogo legal foi Tsitsipas e Lopes, que venceram Venus e Putter, que foi uma boa dupla também, né? E uma grande surpresa ali, Fritz e Paul, eles venceram Farah e Cabal. Farah e Cabal é uma dupla incrível. Eles jogam muito tênis, né? Essa dupla. São especialistas em jogar duplas. Ganharam por 6-1 e 6-4 os americanos. Foi ali uma surpresa também, porque se fosse ver por especialidade e por resultado, seria Farah e Cabal, né? Nas quartas de finais, a dupla americana Isner e Sock venceram o Tsitsipas e Lopes por 7-5, 6-4. Jogo difícil. O Zverev, que já tinha perdido na chave de simples, jogou com o Golubev, né? Eles chegaram nas quartas e venceram o Fritz e Paul chegando na semifinal. Eles ganharam por 6-4, 7-6. O Vasselin e o Gonzalez venceram a dupla russa, que foi o Lev e o Karatsev. Já nas semifinais, o destaque das semifinais foram a vitória do Isner e do Sock sobre Zverev e Golubev, foi tranquila, 6-3, 6-2. É uma dupla realmente mais experiente em jogar dupla do que o alemão, né, e o outro, tá bom? E o outro jogão, que aí já são duas duplas que já jogam um tempão, que foi Vasselin Gonzalez, foi um jogaço contra o Han e o Salisbury. Foi 3-6, né? 6-4 e 10-7 para Vasselin Gonzalez, que disputaram a final contra os americanos. E aí foi duro o primeiro set, os americanos venceram ali no detalhe, no tie break, e só que o segundo set eles passaram por cima e os americanos venceram. Isner e Sock foram os campeões de Indian Wells de 2022. É um campeonato que dupla também foi muito bacana. Pessoal, esse ano o Indian Wells foi incrível, assim, apareceu vários jogos legais, de alto nível, mostrando que mesmo o Big Three não estando todos aí jogando, né, como Federer, como Nadal, ou como Federer, Djokovic, né, mesmo assim o nível é altíssimo. Então isso é uma boa notícia, porque a nova geração está chegando, jogando muito bem tênis e elevando cada vez mais o nível, né? Então esses jogadores, né, o Nadal jogou esse torneio, jogou muito bem, chegou na final e tudo mais. Mas mesmo com a falta desses grandes nomes, a gente percebe que a gente consegue ficar vendo o jogo, a gente se diverte, né? É prazeroso ver o talento desses jogadores que estão aparecendo aí, os novos campeões, e dá uma esperança de que o esporte continuará evoluindo e trazendo, né, espetáculos pra gente. Isso é muito bom. A gente fica triste porque esses grandes jogadores vão parar logo, né? E eles são incríveis para o esporte, mas o tempo chega para todo mundo e surgem sempre novos garotos, novas garotas, novos jogadores, novos talentos, preenchendo essa lacuna que os outros deixaram, né? Isso é bom para o nosso esporte, é bom para todo mundo, tá bom? Então esse foi o Indian Wells desse ano. Foi muito legal. Digam para mim aí se vocês estão gostando dos conteúdos, se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu trago aí como que foi o torneio, né? Trago algumas dicas, ou não é dicas a palavra certa, trago alguns destaques, né? De alguns jogos que foram incríveis, assim. Se vocês querem mais detalhes, enfim, né? Ou se vocês preferem só os vídeos nos quais a gente fala mais como que funciona os torneios ou como que é cada jogador, né? Aí vocês têm que deixar no comentário que a gente vai conversar com todo mundo, vai comentar, vai trazer novos conteúdos e também se adequar aí ao que todo mundo tá curtindo, tá bom? Muito obrigado. Agora está começando o Miami Open, então mais um Master 1000 e mais uma chance aí de ver esses grandes jogadores em busca do título de lá em Miami agora, né? E ainda é nos Estados Unidos.
Djokovic não vai participar, como eu já tinha dito antes, e o Nadal disse que vai se poupar o pé dele, não vai jogar esse torneio. Ele quer chegar na época de Saibro, né? Na temporada de Saibro, em melhores condições para durar mais tempo e não se machucar, enfim. Então abre as portas aí para Medvedev, Zverev, pro Alcaraz, enfim, né? E as mulheres, né? A mesma coisa. Aí a Ashley Barty, se não me engano, vai jogar. Então possivelmente a gente vai ver a número 1 do mundo jogando. Vamos ver se ela entra em jogo em Miami para brilhantar ainda mais o torneio, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. É outro naipe.